Oiê, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você está aqui hoje é porque você se interessa por psicologia nos Estados Unidos. Então fica por aqui que é sobre isso mesmo que a gente vai falar hoje. Meu nome é Yasmin, eu sou psicóloga formada no Brasil e há 6 anos eu moro aqui na Califórnia, onde eu fiz mestrado em counseling e atuo como psicoterapeuta. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre alguns desafios e até mesmo algumas frustrações que a gente passa aí nesse processo de se tornar um terapeuta, um psicoterapeuta, né? Aqui nos Estados Unidos. Todo esse processo de ter que fazer um mestrado ou até mesmo de ter que fazer um doutorado, para então você poder começar a percorrer aí o seu caminho clínico, fazer os seus atendimentos, ainda tem que fazer provas, enfim, toda essa jornada que é você conseguir finalmente se tornar um profissional licenciado para trabalhar de forma independente aqui nos Estados Unidos. Vocês já sabem, com tudo que eu compartilhei aqui, que não é um caminho simples, que não é um caminho fácil, é um caminho que pode ser muito gratificante, principalmente por a gente ver que a gente consegue, sabe? Que a gente está conseguindo se formalizar na nossa profissão em um novo país, mesmo com todos os desafios. Mas certamente não é um caminho fácil. Não é um caminho tranquilo, por assim dizer, né? É um caminho que envolve diversas coisas relacionadas à educação, né? Que a gente vai aprender, relacionadas também à cultura, que a gente tem que se adaptar e aprender a falar essa mesma língua em termos culturais, além, né, de, obviamente, a questão da língua mesmo falada pelo país, que no caso aqui nos Estados Unidos é uma língua diferente da nossa língua materna no Brasil, né? Mas também tem as outras questões que podem gerar muitas frustrações. E essas questões, elas estão muito relacionadas a todo o tempo que leva para a gente conseguir finalmente obter uma certa autonomia na nossa profissão. Assim, falando um pouco sobre o meu caso, para vocês entenderem melhor por que eu tô falando isso. Eu me formei em psicologia no Brasil lá em 2015 e eu só me mudei aqui para os Estados Unidos em 2018. Então, da minha graduação, que foi em julho de 2015, até eu vim para cá em abril de 2018, foram aí 2 anos e meio, né, de prática clínica. Né, eu me formei em 2015, eu já fui logo trabalhar. Comecei também a minha pós-graduação, eu fiz uma pós-graduação em terapia de família e casal. Eu comecei trabalhando numa clínica que oferecia atendimentos por plano de saúde, né? Eu fazia parte daquele modelo que a gente conhece, né, de atender por meia hora. E às vezes eu atendia mais de 12, 13 pessoas em um dia e recebia muito pouco, né? A retribuição era muito pouca porque a gente sabe que o plano de saúde no Brasil paga muito pouco. Então eu cheguei aí a trabalhar nessa loucura que é atender por plano de saúde. Eu fiquei nessa clínica por aproximadamente 1 ano e depois eu saí e eu fui sublocar uma sala, né? Subloquei minha sala e comecei a atender os meus pacientes por conta própria. Alguns dos pacientes dessa clínica eu levei comigo, outros eu não levei, mas eu comecei, né, a criar ali a minha clientela, a criar ali o meu ciclo, né, paciente que me recomendava para outros pacientes e assim a minha prática clínica foi crescendo. E além disso, eu também na época trabalhava numa clínica com uma equipe multidisciplinar, então oferecendo atendimento psicológico numa clínica que também oferecia outros tipos de serviço. Então meio que a minha profissão estava ali com o caminho andado. E também em meio tempo eu terminei a minha pós-graduação e eu já dei início no mestrado, que era assim o meu sonho, né, fazer um mestrado em psicologia clínica. Eu consegui entrar pro meu mestrado dos sonhos e estava ali realizando esse sonho, vendo basicamente tudo andar conforme eu tinha planejado. Então eu via uma certa progressão, sabe, da minha profissão, mesmo em um curto período de tempo, né, 2 anos e meio, eu via as coisas caminhando, eu via as coisas melhorando. Porém, chegou aí em 2017, né, no final de 2017, essa ideia de estudar nos Estados Unidos, mudar para os Estados Unidos e começar uma vida nos Estados Unidos. E aí, assim, no início eu tava muito animada, porque eu falei, eu tô fazendo um mestrado no Brasil, eu posso fazer um mestrado nos Estados Unidos, né, começar a minha carreira lá, ver como é que vai dar e continuar a minha prática clínica, porque no início eu não tinha ideia do quão diferente que era, né, os requerimentos de atuação de um psicólogo comparando o Brasil com os Estados Unidos. Toda essa questão dessa frustração e desse estresse aí que foi gerado nesse momento de conhecimento sobre esse campo da profissão nos Estados Unidos, eu já compartilhei em um vídeo anterior, que se chama Ser Imigrante Dentro da Sua Própria Profissão. Já compartilhei um pouco ali das dores que esse processo
evoca na gente. Mas tem uma coisa que eu não falei lá que eu queria tratar com vocês aqui, que é sobre quando a gente é retirado de um lugar, que a gente tá vendo que tá acontecendo, que tá indo bem, e a gente é colocado, a gente se percebe num lugar onde tudo é novo, né? Onde ninguém te conhece, onde você não conhece ninguém, e onde parece que você tem que começar a dar 1, 2, 3, até mesmo uns 10 passos para trás. Que foi um pouco do que eu senti aí nesse meu início. Quando eu me mudei, que eu vim fazer um mestrado nos Estados Unidos, eu decidi parar de atender os meus pacientes do Brasil. Eu finalizei com todo mundo. Na época foi antes da pandemia, né? Então atendimento online já era uma coisa que estava presente, mas ainda não era uma coisa muito falada ou muito utilizada, né? A gente ainda estava muito na prática presencial. Então eu simplesmente fechei tudo e falei, vou começar a minha carreira ali do zero nesse novo país, começando pelo mestrado. E eu fiz o meu mestrado em counseling, eu fiz os meus estágios, e quando eu me formei no mestrado, 2 anos e meio depois, foi quando eu comecei realmente a poder trabalhar e ser remunerada pelo meu trabalho, porque como estagiária eu ainda não era remunerada, que é como acontece na maioria dos casos. O seu estágio ele vai te pagar as horas que você precisa para se formar, mas ele não vai te pagar em dinheiro, assim, não. Você vai trabalhar, oferecer o seu serviço em troca de eles assinarem as suas horas para você poder se formar. Mas não envolve, geralmente, recompensas financeiras. Então, depois de ter passado por esses mais de 2 anos e meio aí sem trabalhar na minha área, né, que eu tava trabalhando, mas em outras áreas, eu falei, nossa, finalmente eu vou poder começar a atender e começar, né, a criar aqui o meu caminho, a criar a minha prática. Só que quando a gente se forma no mestrado, a gente ainda não pode trabalhar de forma independente, né, aqui nos Estados Unidos. A gente se forma no mestrado e a gente começa, ou a gente se registra no board, né, no conselho do nosso estado, para trabalhar como associate. Alguns estados chamam de trainee, outros estados chamam de associate. Aqui na Califórnia é associate. E esse associate é um profissional pré-licenciado, sabe? Ele ainda não tem a licença e ele tem que caminhar até chegar lá. Ele vai oferecer diversos atendimentos, né? Atendimentos clínicos, vai trabalhar com psicoterapia, vai oferecer seus atendimentos, vai ter os seus clientes. Porém, tudo isso ele vai fazer estando abaixo de alguém que já tem a licença. Então, por mais que a gente já tenha uma certa autonomia a mais, a gente não tem autonomia, sabe? Porque principalmente no início da nossa prática, a gente tem basicamente que seguir o que nos é dito pelo nosso supervisor. A gente vai ter um supervisor que vai estar perguntando a gente, né, sobre como que a gente está fazendo o nosso trabalho, pedindo explicações. A gente vai ter que basicamente dar uma satisfação em relação a tudo que a gente está fazendo para o nosso supervisor. Isso envolve, inclusive, né, sessões gravadas. Você vai ter que gravar suas sessões para o seu supervisor avaliar. O seu supervisor vai te orientar mesmo ali em relação ao que fazer e o que não fazer com o seu paciente. Obviamente que isso é muito importante, assim, me ensinou muito, sabe, a atender principalmente uma nova cultura, né? Porque querendo ou não, quando você muda de país, a prática tem sim as suas nuances, tem sim as suas diferenças. Apesar de forma geral, ser a mesma, né, psicologia, as mesmas abordagens que são ali utilizadas, existe a questão cultural, que vai modificar um pouco da nossa prática em relação à língua que a gente usa, né, a linguagem mesmo em terapia, não o idioma, mas a linguagem em terapia que a gente usa, a forma como a gente traz os temas para os nossos pacientes, tudo vai ser diferente. Mas tirando essa parte de como que a supervisão é importante e benéfica para nós, profissionais novos aí começando em um novo país, tem a questão da nossa autonomia que é retirada. Então, principalmente se a gente já vem de uma prática clínica no Brasil, que já estava ali um pouco consolidada, que a gente já tinha a nossa abordagem definida, a nossa visão já definida, quando a gente é colocado abaixo de alguém, né, quando a gente tem um supervisor que vai ali guiar a nossa formação, tudo isso muda, né? A gente tem muito menos liberdade para poder continuar fazendo o que a gente fazia antes. Então eu me vi nessa necessidade de me abrir para o novo e me flexibilizar. Foi importante, bom no início, né? Era bom a gente ouvir, a gente aprender, a gente agregar ali a nossa prática, mas chega um momento que eu acho que acaba se tornando um pouco cansativo,
sabe? Você quer avançar, mas parece que você não consegue, porque você ainda tem que ouvir ali aquela voz, né? Que tá te guiando e te falando basicamente o que fazer e o que não fazer. Aqui na Califórnia, por exemplo, você tem que ter no mínimo 2 anos de prática supervisionada depois do mestrado, ou 3.000 horas de atendimento. Se nesses 2 anos você não conseguiu 3.000 horas de atendimento, isso ainda não é suficiente. Você vai levar o tempo que você precisar para obter essas 3.000 horas de atendimento. Ou vamos dizer que você terminou as suas 3.000 horas de atendimento em 1 ano. Também não é suficiente. Você tem que esperar completar 2 anos mais 3.000 horas de atendimento para você conseguir aplicar para a prova, né? Que é a última etapa aí para você conseguir praticar de forma independente. Mas eu queria só comentar aqui com vocês que essa parte, né, dessa espera para você poder ter essa autonomia de volta, né, quando você sai do Brasil, dá uma pausa ali no seu processo e, né, vai retomar num futuro, essa pausa, pode gerar muitas emoções, né, e eu acho que, assim, se eu for avaliar tudo que eu tive que passar, né, um mestrado, os estágios, aprender tudo numa nova língua, para mim a parte mais desafiadora foi mesmo a parte dessas 3.000 horas que são necessárias, né? Essas 3.000 horas de atendimento supervisionado. Porque o tempo todo a gente tem que, né, dar uma satisfação, a gente tem que dizer o que a gente tá fazendo, a gente tem que ficar se explicando muito o tempo todo. Porque enquanto você ainda é associate ou trainee, quando você ainda trabalha abaixo de alguém, o paciente não é seu paciente. O paciente é da pessoa que já tem a licença. Então é óbvio que a pessoa vai querer saber de tudo, vai fazer de tudo para que você esteja, né, desenvolvendo um trabalho clínico que faça sentido para ela, sabe? Porque se caso algo acontecer, é ela que vai se responsabilizar por você e pelo paciente. Esse período pós-mestrado, para mim, foi o mais desafiador. E foi também o mais frustrante. Ainda mais quando a gente chega nesse final, porque eu me formei em novembro de 2020 no mestrado, então já tô quase há 4 anos aí, né, nesse processo de finalizar a licença. E assim, aqui na Califórnia, você tem que ter 1 hora de supervisão para cada 10 pacientes que você tem, sabe? Então, se eu atendo 10 pessoas, 1 a 10 pessoas é 1 hora de supervisão. Se eu tô atendendo mais, são 2 horas de supervisão, sabe? De 10 a 20 são 2 horas. Se for de 20 a 30, são 3 horas. Então, como eu atendo 25 pessoas, eu preciso de 3 horas de supervisão. Então, isso é uma coisa que acaba também, né, colocando essa questão do tempo, né? Muito tempo que a gente tem que estar ali para conseguir, né, ter esse suporte. E aí, sem contar também essa parte da prova, né, que é como se fosse uma confirmação de que você está apto para exercer esse trabalho. Eu acredito, sim, que a prova é extremamente importante. Eu tô aprendendo muito até nesse meu processo de estudo para a prova, coisas que eu não sabia que eu não aprendi no mestrado, coisas que eu não aprendi nem em supervisão, né, coisas novas sobre questões éticas, questões da lei, questões de diagnóstico, enfim, questões diversas, né? Porque a prova abrange mais de 52 tópicos, muitas coisas que a gente pode falar mais e aprofundar mais aí no próximo vídeo. Mas sem dúvida, ter que passar por uma prova tão importante também é uma coisa que vai dar uma fragilizada aí na gente. Principalmente se você é uma pessoa como eu que se cobra bastante pelas coisas, né? Você quer dar o seu melhor, você quer entender tudo, você quer aprender tudo, você quer saber tudo sobre tudo, né? Que eu sou um pouco assim, então isso acaba se tornando um processo bastante estressante. E eu tô trabalhando isso em terapia, tá? Mas enfim, é uma coisa que coloca aí mais aquela pressão. E que pode ser frustrante, porque é muito comum as pessoas não passarem, sabe? Existem várias pessoas que têm que fazer 1, 2, 3, 4 vezes. Esses dias eu tava vendo num grupo de Facebook que eu participo, a menina falando que passou na sua 8ª tentativa. Então, assim, você vê essas coisas, acaba te assustando um pouco aí no processo. Mas é uma realidade da nossa profissão. E eu queria compartilhar isso com vocês. Eu acho que foi um pouco de um desabafo, sabe? Porque esse é o momento que eu tô agora. Mas também é um pouco de... para que vocês entendam como que é o processo, sabe? Para que não seja uma surpresa, né? Para quem tá aí iniciando essa parte. Super vale a pena, sabe? É muito gratificante você ver o seu crescimento, né? É muito bom você ter um supervisor para te orientar. Todo o processo vale muito a pena, é muito gratificante você ver todas as transformações e evoluções. Só que há uma coisa que nos afeta, que bate nas nossas próprias questões e que pode gerar uma certa instabilidade,
Principalmente se você, por exemplo, já tem anos de prática clínica no Brasil. Então é só para compartilhar aqui com vocês um pouco das emoções que são geradas aí ao longo desse processo. Eu acho que é isso mesmo que eu queria falar com vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, me manda aqui nos comentários. E também vai lá no meu Instagram, que eu tô sempre aberta a conversar com todo mundo que aparece por lá. Vou deixar ele aqui para você já me seguir, me mandar a sua mensagem e vamos continuar aí compartilhando sobre esse universo da psicologia aqui nos Estados Unidos. Um beijo e até o próximo vídeo.